Queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham tido um final de semana abençoado. E se não tiveram, vão sair daqui melhores do que entraram. Você crê nisso? Para começarmos, como de praxe, nada fora do normal, olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: como você tem carregado a presença de Deus? O pessoal pode botar o telão para mim. Foi uma guerra hoje, uma guerra espiritual, de tarde, para eu discernir a palavra que o Senhor gostaria de trazer para a sua igreja. Afinal, não sou eu, mas é o Senhor que alimenta a sua igreja. Então, eu estava lá com 2 temas, e o Huber foi muito feliz na sua abertura, e eu creio que tudo foi direcionado por Deus, porque ele justamente falou sobre a importância da intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor. E isso diz muito sobre o que nós vamos conversar essa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante para nós como filhos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E em diversas passagens bíblicas é perceptível notarmos o que a palavra nos instrui e nos ensina, de que é o Espírito Santo quem nos vivifica. É o Espírito Santo quem dá sentido aos nossos dias. E isso é algo muito claro. Porque você precisa sair daqui dessa noite entendendo que não há mais separação entre você e Deus. O véu, ele foi rasgado. E hoje você tem a livre acesso ao Pai. E você precisa sair daqui entendendo essa verdade. Então Deus, ele habita dentro dos nossos corações. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. No Antigo Testamento, Deus era um Deus que aparentemente era um Deus distante. Porque ele não se relacionava diretamente com as pessoas. Depois do pecado. Porque antes nós vemos que Deus todos os dias ia ter relacionamento com Adão. Mas depois do pecado isso não aconteceu mais. Então, no Antigo Testamento, nós vemos um Deus distante, que escolhia alguns representantes para falar por ele. E esses representantes recebiam instruções e direções da parte de Deus para o povo. Homens como Moisés, Elias, Jeremias, Zacarias, profetas de Deus. Mas aí, alguns anos passaram, um bom tempo, e um menino nasce. E esse menino se chama Jesus, e ele cresce em graça, e em sabedoria, e em saúde. E aos 30 anos, Tiago, ele se dirige até um local, e ele é batizado. E então inicia-se o seu ministério. A partir desse momento, Deus já não era um Deus distante, porque como você bem sabe, Jesus é filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado que andou nessa terra para salvar a minha e a sua vida. E quando ele é batizado, uma pomba desce do céu e diz: eis o meu filho amado. Então Deus já não era mais um Deus distante, porque o Deus que era distante antes, agora caminha ao lado dos homens. Por mais que eles não reconhecessem, Deus estava caminhando ao lado deles. Só que uma característica importante disso é que o poder de Cristo estava apenas nele. Em toda a sua pessoa ainda não existia o Espírito Santo. Então, certa vez, Jesus envia os 12 para curar e expulsar demônios. E eles vão e são felizes nessa missão. Só que um tempinho depois, alguns deles tentaram expulsar alguns demônios sozinhos. E parece que não funcionou. Porque Jesus não tinha dado autoridade para eles naquele momento. Então a autoridade toda estava sobre Jesus. O que acontece é que esse Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, como ele mesmo já havia alertado aos seus discípulos. E ele havia deixado uma promessa de que o Consolador, outrora prometido para que seria derramado para os seus discípulos, que somos eu e você, amém? Acaba que ele é derramado por fim. Então Deus, ele já não é mais distante. Deus não está mais caminhando apenas ao lado. O que acontece é que agora Deus escolhe eu e você para sermos participantes da sua herança. E então deposita o seu Consolador dentro de cada um de nós. Então o que eu quero te dizer é que você é a habitação do Espírito Santo.
Repita comigo, eu sou a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas às igrejas de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Essa igreja é um templo feito por mãos humanas, não é? A palavra está dizendo que não, Deus não habita mais neste lugar. Ou seja, se você sair daqui, você está sem Deus, porque Deus só habita aqui. Não. Apóstolo Paulo vai dizer que a partir de agora existe um novo templo, Ávila. Um templo que não é constituído por mãos humanas, um templo feito pelo próprio Deus. E esse templo se chama eu e você. E Ele escolheu habitar neste lugar. Então Ele já está em você. Ele não está fora de você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. E eu quero que você crie expectativas para essa noite, porque essa palavra eu já tinha tentado trazer aqui, e o Senhor me disse, não, espera, que vai haver um tempo certo, e eu creio que esse tempo é hoje, amém? Você abre para mim João, no capítulo 14, no versículo 16. Vou abrir aqui. João 14, a partir do 16, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Repita comigo, comigo e em mim. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O que nós estamos vendo aqui é que, como eu falei, o Espírito Santo é uma promessa deixada por Jesus. E essa promessa não vai se cumprir amanhã ou depois de amanhã ou quando Jesus voltar. Essa promessa, ela já se cumpriu. Ela já é uma verdade. A questão é que alguns reconhecem isso e outros não. E essa é a tônica da mensagem que nós vamos conversar hoje à noite. A principal problemática que nós vemos hoje é que nem todos os cristãos, filhos de Deus, remidos pelo sangue, têm uma intimidade diária e profunda com o Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir, por gentileza, que aumente um pouco o fundo para mim, por favor. Senão dá muito retorno. Nossa, estou chique, né? Estou até sabendo do retorno. E aí o que acontece é que muitas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos abafando a voz dele de dentro das nossas vidas, do nosso coração. E aí sabe o que acontece? Você crente, filho de Deus, vem para a igreja e começa a orar. Deus, faz tempo que eu não te sinto. Acho que só eu orei isso. Deus, eu não te sinto aqui, derrama o teu Espírito sobre a minha vida. Faz algo novo, fala comigo. Eu não te sinto aqui como se o Espírito Santo não estivesse em você. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque você precisa entender que o Espírito já está em você. E automaticamente, quando o Espírito já está em você, você muda a tua oração. Não mais por questões sentimentalistas, mas começa a pedir, Deus, desenvolve esse Espírito em mim. Cresce esse Espírito em mim para que eu diminua. É uma oração completamente diferente. Porque a fé, ela vem pela certeza e não pela emoção. Então não é que o Espírito vai ser derramado, ele já está em você. O que você precisa é diminuir para que ele cresça. Então, quando o reconhecemos, mudamos a nossa oração. Só que o maior perigo da nossa vida está realmente nessa parte. A parte da falta de intimidade. Porque nós precisamos urgentemente entender algo, queridos. Que o que define o que vamos viver ou não com Deus é a intimidade com o Espírito Santo. E é justamente a falta desse relacionamento que faz com que nós não cresçamos, que faz com que nós não venhamos a amadurecer espiritualmente. Paulo vai falar para a igreja de Éfeso e para a igreja de Corinto que ele não pôde falar a eles como adultos, com uma palavra sólida, porque eles ainda eram crianças. Ele chega a falar para os efésios
que eles já deveriam ser mestres, que eles já deveriam estar ensinando, mas eles não desenvolveram a intimidade e por isso ainda são crianças. Então nós precisamos desenvolver esse relacionamento para criarmos intimidade, para amadurecermos, para estarmos prontos para o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus, Ele me deu essa palavra há 5 meses atrás. E quando Ele me falou sobre isso, Ele me disse o seguinte: a questão é que a minha igreja reverencia grandes homens que estão presentes na Bíblia. E glória a Deus por isso, porque ou são bons ou maus exemplos, para que a gente não faça o que eles fizeram, ou faça conforme fizeram. Mas aí o Senhor me disse assim: vocês reverenciam Noé, reverenciam Paulo, reverenciam Elias. E aí, eu comecei a pensar, e quando eu chegar no céu? Aí não tem nada na Bíblia isso. E quando eu chegar no céu, e encontrar esses homens, e eu chegar para Elias e falar: e aí, Elias, como foi fazer cair fogo do céu? Como foi declarar que não choveria e que não choveu? Como foi matar os profetas de Baal? Eu vou olhar para Noé e falar: como foi o dilúvio? Construir uma arca que você não tinha experiência nenhuma. Esperou tantos anos e não caía uma gota de chuva. Como foi, Paulo, para você viver tudo que você viveu? Aí, sabe o que esses homens vão olhar para mim e para você e vão dizer? Esse Espírito apenas vinha e me visitava, mas ele habita em você. E o que você fez com esse Espírito que morava em você? Porque é o mesmo que está comigo. O mesmo Espírito que fez Elias cair fogo do céu é o Espírito que habita em você. A questão é o quanto você tem dado espaço para ele. Só que uma das principais causas, não é a única, tem várias, mas uma das principais causas do porquê esse relacionamento nem sempre é desenvolvido com o Espírito Santo, é porque, infelizmente, ainda existe muita misticidade dentro da igreja acerca do Espírito Santo de Deus. Sim, existe algo muito místico relacionado a isso, sabe por quê? Porque muitos de nós condicionamos o Espírito Santo apenas a um mover sobrenatural. Muitos de nós achamos que o Espírito Santo só está no ambiente quando eu me arrepio, quando eu choro. E quando isso não acontece, achamos que ele não está lá. Muitos de nós estamos baseando o Espírito Santo a uma experiência. Só que eu vim aqui nessa noite te dizer que sim, o Espírito Santo se move de maneiras sobrenaturais e isso a própria Bíblia dá respaldo. Sim, quando nós estamos em um único lugar, o Senhor envia línguas, envia mensagens diretas do céu. Mas isso é apenas uma das formas. Isso não é tudo. O Espírito Santo de Deus é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é o próprio Deus, nele há a sabedoria, a plenitude e a soberania de Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não é uma emoção, Ele não é um sentimento, Ele não é um arrepio. Quer dizer que quando as luzes se acenderem, o som apagar, o Espírito Santo apagou também? Ele é Deus. Então nós precisamos aprender a desfrutar desse relacionamento na sua totalidade. E nós gostamos muito da experiência, do sobrenatural. Só que sabia que no livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. E não tem nada de místico nisso. Não tem nada de arrepio nos frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque antes de falar dos frutos do Espírito, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos da carne, que é a maledicência, o julgamento, a bebedice, os ciúmes, a ira. E aí ele vai falar dos frutos do Espírito, que diz sobre amabilidade, bondade, domínio próprio, que é muito fácil. Que é você ora em línguas, o domínio próprio desce, assim você é uma pessoa abençoada. Não é assim. Não há nada de místico nos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito têm a ver com renúncia, tem a ver com morte de carne, tem a ver com cruz, tem a ver com entrega. Não é uma experiência. É uma vida entregue e rendida aos pés do Senhor. Portanto, queridos, o Espírito Santo é muito mais do que algo passageiro, do que algo emocional.
E é por isso que o Senhor ele tem um convite para nós hoje. Nós precisamos amadurecer agora. Não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui 6 meses e nem ano que vem. Ou quando eu estiver pronto. Nós precisamos amadurecer agora o nosso conceito sobre o que é o Espírito Santo e sobre como estamos carregando essa presença. A palavra vai dizer que o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Porque Ele mora em você, então em todo momento Ele está com você. Você está tomando banho, Ele está com você. Você está no carro, Ele está com você. Não é só quando você dobra os teus joelhos e ora, Ele está com você o tempo todo. E a palavra ainda vai falar que Ele tem a função de nos consolar, de nos ensinar, de nos relembrar tudo que o Senhor já nos disse. E mais, Ele tem a função de nos convencer do pecado e da justiça. Quantas vezes você já deixou de fazer coisas, não porque alguém te disse para você fazer, ou deixar de fazer, mas porque o Espírito veio, te constrangeu, e testemunhou ao teu espírito que aquilo não condizia mais com quem você é. Ele tem essa função. A Bíblia também fala que Ele tem a função de interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E essas são apenas algumas das funções que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Só que sabe o que a palavra fala? Que o povo de Deus perece por falta de quê? Então, muitas vezes estamos buscando algo que já temos, porque não estamos conhecendo o manual que nos foi deixado. Isso é um manual. Isso não é para postar no Instagram com um café. Isso é um manual. Isso é um alimento para a alma. A tua alma tem fome porque a minha tem. Está aqui o alimento que nós precisamos. Agora, uma pergunta difícil. E foi difícil quando Deus me fez. Por que nós, filhos de Deus, remidos pelo sangue, batizados nas águas, vivendo uma vida nova, ainda somos tão leigos com relação às coisas espirituais? Por que nós temos caminhado tanto tempo com Jesus e ainda não conhecemos quase nada do que o reino de Deus de fato é? Sabe o que acontece? Sabe por que nós vemos tantos filhos de Deus desamparados, frustrados, machucados, aflitos, angustiados, depressivos? Pensando, não, minha vida só pode estar na mão do diabo, porque na mão de Deus não está, porque tudo dá errado. Sabe por que muitas vezes nós estamos assim? Porque não estamos buscando aquele que tem a função de nos consolar e nos ensinar. Estamos buscando isso em pessoas, em livros, em mestres. E aí o que acontece é que estamos buscando o que tinha a função de nos ensinar e nos consolar para nos dar uma experiência. E por isso tanta aflição. Por isso tanto julgamento. Por isso tanta dificuldade. Porque não estamos buscando aquilo que o Senhor nos disse. Eis que envio o Consolador. Ele te ensina, Ele te lembra, Ele te corrige. Mas estamos buscando isso aonde? Em quê? Então o Senhor está lembrando a sua igreja de que Ele deu tudo o que nós precisávamos. A questão é que precisamos entender e adentrar nessa verdade e viver ela. Porque é muito fácil apontarmos para as pessoas e dizer que o problema está neles. Mas se olhamos para a nossa vida, percebemos que estamos muito longe do que o Senhor espera de nós. Então que possamos ser mais autocríticos. Porque nós vamos ter muito tempo para se lapidar. E aí, muitas vezes, nós olhamos grandes homens e mulheres de Deus. John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon. Homens que foram profundamente usados por Deus. Spurgeon pregou para 1 milhão de pessoas em um único sermão. Ele chacoalhou a Inglaterra. Mulheres usadas por Deus, como uma mais atual agora, Viviane Martinello, tem feito algo incompreensível. É só a mão de Deus. E aí nós paramos e pensamos, por que eles viveram isso?
Por que somos tão diferentes? Por que somos tão distantes? E aí pensamos, Deus está fazendo algo grandioso. Sim, de fato está. Só que o que é que nos difere desses homens? O que é que difere as nossas vidas desses homens? Se o Espírito que recebemos é exatamente o mesmo que eles receberam. O Evangelho de João vai nos dizer, no capítulo 3, no versículo 34, exatamente essa frase. Não estou inventando, é o que está escrito. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, Deus não deu mais do Espírito para Charles Spurgeon e por isso ele pregava tão bem. Deus não deu mais o Espírito para John Wesley. É o mesmo Espírito. O Espírito não é dado por medida. O que nos difere desses homens é intimidade. É entrega. É boca no pó. É se despir de si. O que nos difere desses homens é o morrer para si todos os dias. E por isso eles viveram coisas grandiosas, mas Jesus falou, vocês farão coisas ainda maiores. E vocês está falando de todos nós, porque todos somos filhos. Quem quer viver coisas maiores? Só que tem uma entrega. Isso tem um custo. Então nós precisamos entender nessa noite que existe algo que acontece quando há uma rendição completa. Quando há uma intimidade palpável. Porque quando você é íntimo, você descansa. Quando você é íntimo, você reconhece a voz do seu pai com facilidade. Quando você é íntimo, você sabe qual é o seu lugar e principalmente você sabe qual não é mais. Quando você é íntimo, você tem direcionamento. Quando você é íntimo, você não fica andando para um lado e para o outro e pula aqui e pula lá. Você tem certeza. Porque você é íntimo. Então é para isso que o Senhor ele está nos chamando nessa noite. Só que o que eu quero te pedir, quanto que Deus tem de você? Quanto Deus tem dos seus dias? Qual tem sido a sua prioridade? Quem tem sido o rei na sua vida? Quanto você tem gastado do seu tempo para crescer em intimidade com esse Deus? Será que as nossas ações refletem alguém que carrega Deus dentro de si? Então, meu principal objetivo nessa noite, queridos, é ser muito fiel ao que Deus falou no meu coração. Ele me pediu para trazer um senso de responsabilidade para a igreja. De refletir e pensar como eu tenho carregado essa presença que é tão preciosa. Nós fomos ganhos por um preço alto. Um preço de sangue. E não há nada que possamos fazer que devolva para Deus aquilo que Ele fez por nós. Só que o mínimo é reconhecermos a preciosidade e a grandiosidade do que Ele fez. E quando você se depara com essa grandiosidade, é impossível você permanecer da mesma forma, falando da mesma forma, agindo da mesma forma. Não tem como ser uma nova criatura com o passado nas suas costas. Precisa ser novo. E aí existe um homem na Bíblia chamado Davi. Eu vou ter que encurtar a história, esse tempo passa rápido. E esse homem chamado Davi era o homem segundo o coração de Deus. Um homem que gastou os seus dias, Ávila, para crescer em intimidade com Deus, para ser conhecido, para exaltar o nome desse Deus. E aí sabe o que acontece? É que certa vez, Davi em seu palácio, já rei, se depara com algo, se dá conta de algo. Como que eu vivo em um palácio e o meu Deus, a sua presença simbolizada pela Arca da Aliança, está esquecida? Isso é impossível. E aí Davi escreve o Salmo 132, que diz o seguinte: eu não darei descanso aos meus olhos, e não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu não encontre ou não faça um lugar para a presença de Deus. Davi está dizendo, eu não vou descansar, eu não vou ter outra prioridade, enquanto eu não construir um lugar para essa presença.
Só que ele não simplesmente faz uma fala bonita. Ele toma uma decisão mediante a isso. E é isso que nós vamos ler no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 1 ao 6. Olha o que diz aqui. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se essa é a vontade de Deus, o nosso Senhor, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E então ele reuniu todos ali para irem até Kiriat Jearim, buscarem a arca de Deus. É ou não é uma boa intenção? Sim ou não? Ele queria a presença perto. Então ele decide, eu vou buscar essa arca. Mas ele não é imprudente, porque ele pede conselhos. Ele pede conselhos para os seus oficiais, ele pede conselhos para os seus comandantes. A própria Assembleia aprova, porque a Bíblia ainda enfatiza dizendo que para o povo pareceu bom. Então, automaticamente, se está tudo certo, é um sim. Deus quer, a minha intenção é boa, todo mundo diz que pode, então pode. Aí vamos ler no versículo 7 do mesmo capítulo, olha o que fala aqui. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Naquele dia, Davi teve medo e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Como deu errado? Se ele tinha uma boa intenção, se ele tinha conselhos, se ele tinha aprovação das pessoas, como deu errado? O texto vai nos dizer que Uzá se dirige diante da presença de Deus com irreverência. E por isso Uzá morre. Só que o que acontece aqui é que quando eu li esse texto, Deus me lembrou de um provérbio muito conhecido que fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que no final o conduzem à morte. Essa passagem nos faz entender que não adianta termos uma boa intenção. Não adianta termos a aprovação dos homens, não adianta termos conselhos com as pessoas. O que precisamos de fato é buscar a Deus. Davi em momento nenhum pede a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer? É dessa forma que o Senhor deseja que seja conduzida? A presença era de Deus. Davi se preocupou em pedir para todos, menos para Deus. E aí acontece o que aconteceu. Só que a maior lição desse texto é que não devemos carregar a presença de Deus de qualquer maneira, porque isso gera morte. Não física no nosso caso, mas espiritual, que eu acho que pode ser até pior. Porque não escutamos mais a voz do Senhor. E aí o que acontece é que Davi não desiste. Davi segue em frente. E eu vou contar a história para vocês que fala o seguinte. Ele reúne novamente os seus líderes no capítulo 15 e olha o que ele diz. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre ao seu serviço. Lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas, deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. E aí o texto mais para frente vai dizer que eles conseguem levar a arca. Mas por que dessa vez a missão dá certo? Por que dessa vez eles tiveram êxito naquilo que eles estavam fazendo? Porque a primeira coisa que Davi fez: eu preciso entender o que Deus diz que deve fazer nessa situação. E mais do que entender, Davi assume o seu erro diante de todos. Ele era o rei, ele não precisava se explicar, mas ele tinha o coração segundo de Deus, lembra? E quem tem o coração segundo de Deus não tem medo de assumir as suas falhas.
Então ele chega diante de todos e diz: erramos porque não consultamos a Deus. E eu quero te perguntar, o que é que tem errado na sua vida? Você consultou a Deus? Você perguntou a Ele o que deveria fazer, de que forma proceder? O problema é que nós estamos andando como órfãos, sendo que a nossa orfandade já foi resolvida naquela cruz. Somos filhos. Estamos andando como órfãos. E aí o que acontece? É que eles foram até Jerusalém. E um estudo vai dizer que da casa de Obed-edom até Jerusalém são 25 quilômetros. E os levitas levaram a arca nos ombros. Aquela arca pesava muito. Ela era de ouro. Eles levaram sobre os ombros. E a palavra fala que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam um boi e um novilho. Não sei se é um... Não. 6 sacrificavam bois e novilhos. Isso não vou saber a quantidade, não vou falar aqui. Mas o que acontece é que foram 25 quilômetros. A cada 6 passos, para. Sacrifica. Caminha. A cada 6 passos, para, sacrifica, caminha. A cada 6 passos, para, sacrifica, caminha. O que eu quero te dizer? Carregar a presença de Deus vai custar sacrifícios que precisamos fazer. Mas é a forma certa de carregarmos o que o Senhor nos deu. O que isso está nos ensinando e dizendo: toda vez que você reconhece a presença que você carrega, uma parte do seu antigo homem fica para trás. A cada 6 passos, uma parte da sua natureza morre. É assim que nós devemos caminhar com o Senhor. O que está acontecendo aqui, queridos, é que por mais que da primeira vez Davi tinha boas intenções, ainda precisava ser feito do jeito de Deus. Nós não fomos chamados para termos boas intenções. Nós fomos chamados para fazer da forma com que Deus nos pediu. Nós não fomos chamados para ter bons planos, bons métodos, bons números, bons resultados. Nós fomos chamados para ser obedientes. E para sermos guiados pelo Espírito do Senhor. E para terminar, como que na primeira vez, ao tocar a arca, Uza morre. E da segunda vez a arca vai sobre os ombros de homens falhos. Por que isso? Porque ali já estava apontando para o que hoje acontece. A presença de Deus hoje vive em corações de homens falhos, errôneos. Quer dizer que a graça e o poderio de Deus diminuiu e por isso nós não morremos? Não. Quer dizer que não é sobre quem somos agora, mas é sobre quem nos tornamos quando deixamos o Espírito Santo nos modificar. O que aconteceu lá já era um apontamento para o que acontece hoje. Hoje nós somos os levitas, nós somos o sacerdócio real, nós somos aquela arca que carrega a presença majestosa do Deus poderoso que criou todas as coisas. A questão é como estamos carregando essa presença, porque é essa presença que está dentro de mim e de você. Portanto, querido, nós precisamos entender a responsabilidade que há em carregarmos essa presença. O que estamos fazendo com o que o Senhor tem nos dado? Estamos sempre pedindo: Deus, me dá mais, me dá uma nova porta, uma nova oportunidade. Você já tem. Você só tem que deixar o Senhor fazer o que Ele precisa fazer. Menos nossa opinião, mais direcionamento de Deus, menos boas intenções, mais obediência. É isso que o Senhor está pedindo. Então você precisa entender que nós somos templo do Espírito Santo. A sua mente pertence a Deus. O seu corpo pertence a Deus. O seu intelecto pertence a Deus. Portanto, construa e edifique esse templo de uma maneira digna. Para que as pessoas olhem para você e digam: o que é que você carrega? O que é que você tem que é tão diferente dos outros? O que é que você tem que me constrange? Por que é que eu te xingo e você não me retorna? Por que é que eu te bato de um lado da face e você me dá a outra? Por que eu te peço para caminhar uma milha e você caminha 2? Por que eu te peço para você a tua capa e você me dá a capa e a túnica? O que você faz?
Isso vai na contramão de que tudo o mundo lá fora nos ensina. O poder de Deus, de Jesus, não foi manifesto em um trono, sentado em um palácio de ouro. Foi manifesto numa cruz, um lugar de humilhação. Só que sabe o que é engraçado? É que cruz só era lugar para quem era condenado. Os piores crimes, os condenados eram crucificados. Vou te fazer uma pergunta, Jesus era condenado? Era condenado? Não. Mas eu e você éramos. Eu e você éramos. E é por isso que ele foi para a cruz. Não porque ele era condenado, mas porque nós éramos. Mas a partir do momento em que o está consumado foi bradado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar.